E aí, pessoal? Para quem está começando a se aventurar no direito penal, este é o lugar certo. Hoje a gente vai organizar as ideias e construir um verdadeiro mapa mental sobre as sanções penais aqui no Brasil. É um tema, assim, fundamental que, quando a gente entende a estrutura, tudo fica bem mais fácil de absorver. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça no conteúdo, aquele convite rápido. Se esse tipo de material mais direto ao ponto ajuda nos estudos, já deixa o like e se inscreve aqui no canal O Diário de um Universitário em Direito. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo, de verdade. O objetivo aqui no canal é bem simples. É criar uma ponte. A ideia é que a galera que já passou por essas matérias consiga compartilhar o que aprendeu para facilitar a vida de quem está nos primeiros períodos, sabe? É tipo uma comunidade de ajuda mesmo. Ok, então vamos ao nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o conceito guarda-chuva, o que é sanção penal. Depois, vamos explorar cada um dos três braços dela: as penas, as medidas de segurança e as medidas socioeducativas. E claro, no final, a gente faz aquele resumão para fixar tudo direitinho. Bora lá? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Antes da gente falar de prisão, de multa, de qualquer coisa, a gente precisa entender o conceito maior que engloba tudo isso. Afinal, o que é uma sanção penal? Então, o ponto crucial é este. Sanção penal nada mais é do que a resposta que o Estado dá quando alguém comete uma infração. Pensa nela como o gênero, o grande grupo. É a manifestação do famoso jus puniendi, que é o direito de punir do Estado, mas, e isso é importantíssimo, sempre respeitando o devido processo legal. E esse gênero, essa grande categoria, se divide em três espécies, ou seja, três caminhos possíveis. A gente tem as penas, as medidas de segurança e as medidas socioeducativas. Cada uma delas tem um propósito bem diferente e se aplica a um perfil diferente de pessoa. Vamos explorar o primeiro caminho agora. As penas são, sem a menor dúvida, a forma mais conhecida de sanção. É aqui, nessa categoria, que a gente encontra a prisão, as multas e outras restrições que têm como objetivo punir quem cometeu um crime. O próprio artigo 32 do Código Penal já dá um mapa pra gente. As penas podem ser de três tipos: aquelas que tiram a liberdade da pessoa, as que restringem alguns direitos específicos, ou então a pena de multa. Vamos detalhar cada uma delas. Bom, dentro das penas que tiram a liberdade, existem três modalidades. A reclusão é a mais severa, aplicada aos crimes mais graves. A detenção já se aplica a crimes de média gravidade. E, por fim, a prisão simples, que é reservada para as contravenções penais, que são aquelas infrações com o menor potencial ofensivo. Mas não basta saber o tipo de pena, tem que saber como ela é cumprida. E o Brasil adota o sistema inglês, que é o progressivo. O que isso significa na prática? Significa que, conforme a pessoa cumpre uma parte da pena e preenche outros requisitos, ela pode progredir do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto. É o oposto do sistema Filadélfia, onde a pena seria cumprida do início ao fim no mesmo regime, sem chance de mudar. Ah, e um detalhe importante: a progressão não permite saltos, tipo o ir do fechado direto para o aberto. Mas a regressão, ou seja, voltar para um regime mais duro, essa sim pode acontecer de uma vez. Passando agora para o segundo tipo, temos as penas restritivas de direitos. Elas são muito interessantes porque são alternativas à prisão. Como o próprio nome já diz, elas não tiram a liberdade, mas impõem outras limitações, coisas como o pagamento de valores, a perda de bens ou a prestação de serviços para a comunidade. Vamos focar na primeira da lista, a prestação pecuniária. O próprio Código Penal já explica que é um pagamento em dinheiro. Mas para onde vai esse dinheiro? A resposta para essa pergunta revela uma das confusões mais comuns para quem está começando no direito penal. A diferença crucial entre a prestação pecuniária e a pena de multa está basicamente em dois pontos. Primeiro, o destino do dinheiro. Na prestação, a grana vai para a vítima ou para a família dela. Já na multa, o dinheiro vai para o Estado. Segundo, e talvez mais importante, a consequência se a pessoa não pagar. A prestação não paga pode ser convertida de volta em prisão. Já a multa vira uma dívida ativa que o Estado vai cobrar como se fosse um imposto. É fundamental não confundir as duas coisas. Certo, agora vamos para o nosso segundo grande caminho, as medidas de segurança. A lógica aqui é completamente diferente. O foco não é punir, é tratar. A medida de segurança se aplica a quem comete um ato que é crime, mas essa pessoa não é considerada culpada, por exemplo, por ter alguma condição mental que a impedia de entender o que estava fazendo. Para esses casos, a resposta do Estado não é a pena, e sim um tratamento.
E essa medida pode acontecer de duas formas. A detentiva, que é a mais séria, resulta na internação da pessoa num hospital de custódia. Já a restritiva é o tratamento ambulatorial, ou seja, a pessoa não fica internada, mas tem o compromisso de ir regularmente ao médico para receber tratamento. Chegamos ao nosso terceiro e último caminho, que tem um público-alvo muito específico: os adolescentes. Então, quando um ato infracional é cometido por alguém que tem entre 12 e 18 anos, a lógica muda completamente. A gente nem fala em crime, fala em ato infracional. E a resposta do Estado não é uma pena, e sim uma medida socioeducativa. A lei que rege tudo isso é o ECA, e o foco aqui é, acima de tudo, pedagógico. A ideia é reeducar e reintegrar. E olha só que interessante. Existe um limite máximo para a medida mais grave, que é a internação. E esse limite define toda a filosofia do sistema. Não importa a gravidade do ato que o adolescente cometeu, o tempo máximo que ele pode ficar internado é de 3 anos. É um teto absoluto. E só para completar o quadro, crianças, ou seja, quem tem menos de 12 anos, não recebem nenhum tipo de sanção. Elas recebem medidas de proteção. E outro detalhe importante é que, embora a medida seja aplicada por um ato cometido antes dos 18, o cumprimento dela pode se estender até os 21 anos de idade. Muito bem, pessoal, passamos pelos 3 grandes caminhos. Agora, para garantir que tudo ficou bem amarradinho na cabeça, vamos juntar todas as peças e visualizar o nosso mapa completo. E aqui está ele, nosso mapa final. A gente partiu do gênero, a sanção penal, e desceu para as suas 3 espécies. A pena, que tem um caráter punitivo para os imputáveis, a medida de segurança com foco total em tratamento para os inimputáveis e a medida socioeducativa com um viés pedagógico para os adolescentes. Cada uma com seu público, suas regras e seus objetivos. Com essa estrutura bem clara em mente, uma nova pergunta surge, né? Tá, mas como é que o juiz decide, dentro de tantas opções, qual pena aplicar e em qual quantidade para cada pessoa? Bom, esse é o fascinante processo de dosimetria da pena, mas isso já é um tópico para uma próxima conversa. E é com essa provocação que a gente encerra a análise de hoje. Se este guia visual ajudou a clarear as coisas, fica de novo o convite para curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos temas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!